queridos, que Deus possa abençoar maravilhosamente a vida de cada um. Quero glorificar a Deus pela sua vida, pelo privilégio de nós estarmos sempre buscando em Deus a condução maravilhosa do seu Espírito Santo. Isso é de sobremodo excelente. E eu quero tratar com você hoje um assunto muito importante, que nós temos visto com o longo do tempo, as coisas elas têm acontecido e as pessoas elas têm, de uma certa forma, por ausência de uma informação, até mesmo de querer buscar isso, elas têm perdido a noção, o significado do que ser de fato ser um dispenseiro de Deus, ser um líder, estar preparado para exercer essas funções, as qualidades que são exigidas para que este homem tenha um perfil que glorifique a Deus, que enalteça o nome do Senhor. Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, na primeira carta, no capítulo de número 4, ele fala algo muito interessante, começa no versículo 1, ele diz assim: que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim pouco me dá de ser julgado por vós e por algum juízo humano, nem que tão pouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, ao qual também trará à luz as coisas ocultas, das trevas a manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Paulo ele não considerava-se melhor do que ninguém, mas também ele defende que os coríntios também não tinham, eles não estavam na condição de julgar o apóstolo Paulo, até pela forma como eles estavam vivendo. Ou seja, Paulo disse que a ele mesmo ele não julga, mas isso também não abria precedente para que os coríntios viessem também julgar a ele na condição que eles estavam. Eu quero falar com você hoje acerca dos dispenseiros de Deus. Quem são os verdadeiros ministros de Cristo, segundo a Bíblia? Quais são as suas qualidades? Qual é a sua missão? No versículo 1, nós vamos observar que Paulo diz que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Essa é a mensagem, é o testemunho que você tem que passar, que você precisa passar, que as outras pessoas vejam em você essas virtudes. Olhando para você, elas sintam segurança e o testemunho que você está dando possa te identificar como ministro, como homem de Deus, como um dispenseiro dos mistérios de Cristo. É importante que Paulo, ao destacar o papel do obreiro cristão, ele emprega 2 vocábulos traduzidos no ministro. Primeira coisa, nós vemos aqui os hiperetes. Paulo traz uma linguagem daqueles dias. Quem eram os hiperetes? Os hiperetes eram aqueles remadores que sempre ficam na parte mais baixa dos barcos, enquanto a população, os viajantes, eles estão no andar de cima, e os hiperetes, que são responsáveis pela condução
daquela embarcação no que se diz respeito ao remar, eles estavam ali na parte inferior, remando. Paulo traz aqui que remava abaixo da linha da superfície, seu trabalho volumoso, passando sempre sobre as ordens de um chefe. Então nós vamos observar que essa subordinação aos superiores, trabalho humilde, segundo diz respeito a um servo administrador de uma casa. Ou seja, os hiperetes, eles eram os remadores, mas eles estavam sempre sujeitos à autoridade, aqueles que comandavam. Traz também a ideia de os funcionários, de pessoas que governam, que têm autoridade. Os verdadeiros ministros de Cristo. Quem são os verdadeiros ministros de Cristo? Qual o seu perfil? Qual as suas virtudes e também quais as qualidades? Qual é o perfil desse homem, desse ministro? É importante que esses ministros de Cristo, eles são chamados pela vontade de Deus. O que nós devemos ter em mente é que os ministros de Cristo, eles são chamados pela vontade do Senhor. É o Senhor que os chama, é o Senhor que os vocaciona, é o Senhor quem separa estas pessoas. Nós temos visto muitos líderes que não são chamados, eles são nomeados pelos homens. Os homens nomeiam, mas essa pessoa ela não tem uma vocação, essa pessoa ela não tem carisma, essa pessoa ela não tem um preparo, essa pessoa ela não tem, não é aquele líder piedoso. É por isso que nós temos visto muitos doentes, pessoas que são feridas, que são machucadas, pessoas que elas se aproximam de uma liderança para obter um bálsamo, quanto na verdade ela recebe mais ferimentos. E por isso nós temos visto as coisas acontecendo desta natureza, porque verdadeiramente essas pessoas elas não são chamadas, elas não têm os chamados. Eu vou dar aqui umas referências para você procurar na Bíblia, aonde estão as referências de pessoas que de fato são chamadas por Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 4. Nós vamos observar também em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 2. Nós vamos também ver também Romanos, capítulo 1, versículo 1. Gálatas, observe bem, Gálatas, capítulo 1, verso 15. São 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. São referências que mostram aonde Deus chama, está separando pessoas, está comissionando pessoas para determinadas obras. É preciso ter um chamado. É preciso ser chamado pela vontade de Deus, não pela vontade humana, mas pela vontade de Deus. Isso é importante. Uma outra característica, um outro ponto importante, tem senso de responsabilidade. Olha só, senso de responsabilidade ministerial. É um líder responsável, que exerce bem suas funções, que sabe qual é o seu papel, que sabe da responsabilidade que está sobre os seus ombros. Então, é um genuíno obreiro de Cristo. Ele tem acurado discernimento espiritual, ele sempre age com o objetivo de obter um bom testemunho. 1 Timóteo, capítulo
3, versículo 7. Nós vamos ver Timóteo falando a esse respeito, para que você possa conferir. A vida do ministro de Deus, ele precisa ser observada, respeitada e aprovada, não só pelos descrentes, mas especialmente pelos irmãos em Cristo Jesus. Os descrentes lá de fora, ele olha como você se comporta, mas o respeito que você deve também adquirir, conquistar, é da sua membresia. Elas olharem para você e ver que você é um homem de Deus, um homem de responsabilidade, um homem de caráter, um homem que as pessoas possam olhar para você e ver em você a pessoa de Cristo. Saber que você é um homem íntegro, você é um homem que tem valores que não podem ser negociados. Você defende, prega e ensina princípios que não podem ser negociados e muito menos violados. Você tem o respeito da congregação. Você é admirado por aqueles que você pastoreia. Isso é importante. Uma outra coisa importante também, um outro ponto. Você deve ser um obreiro piedoso. Isso é importante também. Piedoso e íntegro. Diz assim, o verdadeiro ministro de Cristo, ele vive uma vida digna, não só diante de Deus, mas também dos homens. Isso é importante. Você ser um exemplo aonde você mora, onde você vive. De fato, você ser uma pessoa como um bom testemunho, como Eliseu. Eliseu passava na casa daquele casal e a mulher disse: vejo que este homem, ele é um homem de Deus, a ponto de construir um lugar para que ele pudesse ali repousar, dormir, quando passara por aquela região. Isso é um bom testemunho. Sempre por nós é um... Segundo Reis, capítulo 4, verso 9, para você entender melhor. Então, observe que a santidade na vida do obreiro. Um bom ministro de Cristo, ele não apenas ele ordena, mas em tudo ele é um exemplo para o rebanho. Ser aquele rebanho que verdadeiramente ser um exemplo para esse rebanho, que possam ver nele qualidades que essas pessoas também encontram em Cristo. Isso é bom. Uma outra característica também de um bom obreiro de Cristo, estou falando pausadamente para que você compreenda. Qual é a outra virtude desse obreiro? São comprometidos com a palavra de Deus. Eles pregam a palavra, eles ensinam a palavra. Eles não ficam levando o seu rebanho por vento de doutrinas, engoldando ela com palavras persuasivas, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2,4, que ele, quando ele foi ter com os irmãos, não foi com palavras persuasivas, mas no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, por força de sinais e demonstração. Então, o obreiro de Cristo, ele é comprometido com a palavra de Deus. Ele jamais vai tentar levar o rebanho com falácias. Estou falando estas coisas que você faça uma autoanálise. Eu sei que tem pessoa que é perto de você que não tem tanta preocupação em pregar a palavra, mas conduzir as pessoas por aquilo que eles acham, prometendo milagres, faz promessas e não discorrem verdadeiramente nos textos bíblicos, levando essas pessoas ao arrependimento, a um amadurecimento, porque o Evangelho de Jesus, ele nos compromete cada dia com Cristo, e o Evangelho de Cristo, ele nos ensina que nós devemos renunciar
o velho homem, que nós devemos renunciar às nossas antigas práticas, que nós devemos de fato mudar de vida para servir a Deus. Você precisa se posicionar, você precisa tomar decisão. E uma outra coisa que eu quero te dizer, não se assuste com isso, o Evangelho, ele tira o homem da zona de conforto. O Evangelho não é só sombra e água fresca, que nem muitas pessoas prometem, vem para cá que é só bênção, é só maravilha, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Espera aí, tem alguma coisa errada. Porque Cristo, ele padeceu por nós. O apóstolo Paulo, como também os discípulos de Cristo, não tiveram uma boa vida no que se diz respeito sombra e água fresca, debaixo ali, não, eu tenho uma promessa de Deus e aqui eu vou ficar por aqui mesmo, é só bênção, é só glória, é só maravilha. Não. Eles padeceram por Cristo. Observe que o Senhor fala para o apóstolo Paulo em Atos 9. O Senhor disse para Paulo que importava o tanto que ele ia padecer por amor a ele. Ele ia sofrer por amor a Cristo. Ele ia ser humilhado, ele ia ser rejeitado, ele ia ser apedrejado, ele ia ser açoitado. As pessoas não iam acreditar nele, as pessoas iam até zombar de Paulo. Então, o Evangelho de Cristo, quando você está disposto a viver este Evangelho, pregar este Evangelho, quando você é confrontado, quando você se encontra diante destas questões, destas situações, você é um privilegiado. Porque a palavra de Deus diz que bem-aventurado é quando todos vos injuriarem, quando eles vos rejeitarem, quando eles humilharem, quando eles esbofetearem você por amor de Cristo. Jesus diz que nós temos que nos regozijar. Ele diz que nós temos que nos alegrar. Por quê? Porque grande é a nossa recompensa que está nos céus. Só que as pessoas ficam oferecendo um evangelho tão fácil, com tantas promessas que só te promove coisa boa, porque no dia que você se deparar diante de um confronto, quando você se deparar diante da realidade, diante de uma luta, diante de uma batalha que você tem que renunciar, você vai renunciar, não é a sua vida antiga, você vai renunciar ao evangelho. Porque é por isso que nós temos visto nos nossos dias muitas pessoas imaturas, meninos, que você não pode repreender, que você não pode dizer que ele está errado, que a primeira atitude dele é sair da igreja e falar de você. Você sabe por quê? Porque essas pessoas, elas foram enganadas com palavras bonitas, porque elas só ouviram palavras que massageavam o seu ego. Elas não ouviram palavras transformadoras, palavras que confrontaram a realidade deles. Porque o Evangelho, ele nos confronta. O próprio Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, diz assim: pois examine-se o homem a si mesmo, faça uma autoanálise de si mesmo pela palavra. Porque somente a palavra de Deus você tem condições de se tornar uma pessoa melhor. Mas para isso precisa de um líder que seja competente e que tenha compromisso com essa palavra para pregar o evangelho na sua íntegra. E não pregar o que você quer ouvir, mas que ele esteja disposto a pregar o que você precisa ouvir para uma mudança. Certa feita, Jesus pregando, e as palavras um pouco duras, mas aquilo era para a mudança, as pessoas começaram a sair. As pessoas começaram a se retirar e dizer assim: duro é este discurso. Por quê? Porque o discurso estava confrontando eles. Jesus, vendo as pessoas indo embora, olhou para os seus discípulos e disse assim: você não quer ir com eles também? Só que quando as pessoas é confrontada, elas não vão refletir
para uma permanência. A decisão é de ir. Se um pastor fizer isso no dia de hoje, a igreja fica vazia. Sabe por quê? Porque são imaturos e acham que não, eu não vou me humilhar para ninguém. Ninguém está mandando você se humilhar. Está fazendo com que você reflita qual é a sua condição e qual é o evangelho que você tem recebido. Só que quem recebe o genuíno evangelho, a atitude não é de ir embora. É de refletir sobre o que está sendo pregado. Pedro, ele disse assim: para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tem palavras de vida eterna. O que Pedro refletiu, nós não vamos embora por causa da mensagem. A mensagem é dura, mas é para que nós mudamos de vida. É para que nós venhamos mudar a nossa realidade de vida, para que nós venhamos estar mais próximo do Senhor. Então, se eu entendo que eu tenho que estar mais próximo do Senhor, para onde é que eu vou? Quem é que tem uma palavra de vida eterna para mim? Quem é que tem uma palavra que vai mudar a minha vida? A minha vida vai fazer sentido? Quem é que tem essa palavra? Pedro entendeu que Cristo é Ele que tem a palavra de vida eterna. Então, se eu estou em busca de um Deus que pode promover algo eterno na minha vida, aonde é que eu vou encontrar isso? Qual é o lugar que eu vou encontrar isso? A não ser nele. Então, Pedro foi racional. Então, queridos, o que é isso? A palavra de Deus produziu nele segurança, confiança. Mas Jesus, ele não abriu mão dos princípios e da palavra porque alguém não estava gostando. Para Cristo, o que importa é fazer aquilo que Deus tinha ordenado. Porque uma coisa interessante, queridos, que você com certeza já deve ter ouvido: Jesus, ele não veio agradar ninguém. Jesus, ele veio fazer a coisa certa. Quando você faz para agradar, você vai desagradar a maioria e você vai sair do foco. Porque Jesus, ele não veio agradar. Jesus, ele veio fazer, ele veio cumprir a vontade do Pai. Em fazer a vontade do Pai, poderia desagradar a maioria, mas ele estava fazendo a coisa certa. Fazer a coisa certa às vezes vai desagradar a maioria, mas você está fazendo a coisa certa. Não sai do foco para agradar, porque você vai perder o foco das coisas e no fim das contas você não vai agradar ninguém, ainda vai sair do propósito. Foi por isso que Jesus, muitas vezes, ele deixou isso bem claro: eu vim para cumprir. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para cumprir o que estava escrito. E cumprir o que estava escrito estava dentro do cronograma que o próprio Deus tinha estabelecido. Ele ia para a cruz. Cumprir a vontade do Pai. Embora que muita gente dissesse: Senhor, o próprio Pedro foi um que disse assim: Senhor, não vai não. Jesus disse: eu vou para Jerusalém, eles vão me matar, eles vão cuspir, eles vão zombar. E Pedro disse: não, Senhor. O Senhor disse: para trás de mim, Satanás. Porque Jesus entendeu que naquele momento não era o Pedro que estava falando, o diabo estava falando na boca de Pedro. Jesus disse: tu não sabes que foi para isto que eu vim? Ou seja, eu não vou sair do propósito e nem fugir do foco só porque alguém não... eu vou desagradar a maioria. É melhor você estar debaixo da bênção de Deus e estar em Deus do que você abrir mão da palavra, abrir mão dos princípios para agradar pessoas que não vão poder te dar nada. Então, não saia do propósito. Uma outra característica desse homem de Deus, desse obreiro de Deus, falando da mordomia cristã: ele é um mordomo, ele é um administrador. Ele está ali para fazer a vontade do Pai e não a dele. O apóstolo Paulo e seus companheiros de ministério não se consideravam donos da obra de Deus, mas mordomo do Senhor. Isto é, dispenseiro dos mistérios de Deus, ou seja, aquele que administra os negócios do seu Senhor. Ser um mordomo, ser um dispenseiro, não torna você dono. Torna você um administrador.
você faz parte do reino, você não é dono do reino. Você é um súdito daquele reino. Então você é uma pessoa que o dono do reino escolheu você para que você desenvolva, para que você trabalhe, para que você faça um bom trabalho. Isso não te torna dono, te torna um mordomo, um administrador do reino. E uma outra característica desse homem de Deus, e falando um pouco a respeito disso, ser um mordomo de Deus, trazendo essa aplicação para nós, o cristão, que é um líder, não torna você dono da obra. Torna você um trabalhador nesta obra. Você que é pastor, você não é dono de igreja. Você é um funcionário da igreja. Você está ali para instruir, você é uma autoridade espiritual. Você merece honra, respeito dos liderados, porque você é um líder espiritual. Você foi colocado ali pelo Senhor. Você é um mordomo, você cuida do rebanho que Deus entregou nas suas mãos. É o que Pedro fala no capítulo 5. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, não por violência, mas voluntariamente como Deus quer que seja. Olha a nossa função como líderes pastores. É apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, você não é forçado e nem pode forçar, não é por violência, mas voluntariamente como Deus o quer que eu faça. Isso é lindo. Você é um privilegiado, porque você recebeu de Deus essa dádiva para apacentar o rebanho de Deus. Uma outra característica, uma avaliação dos ministradores de Cristo, de 1 Coríntios 4, 3 e 5, é o juízo dos outros. Paulo ele declara que pouco se importava com a avaliação dos coríntios, ou seja, o que é isso? Pouco me importa com aquilo que os outros vão pensar a meu respeito, desde que eu esteja fazendo a coisa certa. Paulo ele sabia que ele estava fazendo a coisa certa. Paulo sabia que ele era escolhido por Deus, que ele foi separado pelo Senhor, que ele estava sendo instruído por Deus, e os irmãos de Corinto, eles não estavam qualificados para julgar o comportamento de Paulo naquilo que se diz respeito ao serviço de Deus. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Você que é pastor, que lidera bem o seu rebanho, às vezes tem pessoas que não querem compromisso com Cristo, com o reino, não se envolve na obra e ainda vai falar de você. Ainda acha que tem potencial, que tem caráter, que tem maturidade, que ele tem uma certa moral para julgar o homem de Deus. Então, o homem de Deus, ele tem que se tornar uma pessoa deprimida porque alguém está me julgando na igreja, acha que eu não estou fazendo a coisa certa? Deixa eu só dizer uma coisa. O pastor, ele tem a mentalidade de pastor. A ovelha tem mentalidade de ovelha. Então, a ovelha que tem mentalidade de ovelha, ela não vai poder julgar esse pastor dentro desse quesito. Não deturpe as minhas palavras. Estou falando de pessoas que não se comprometem, que não se envolvem, que não respeitam liderança, que não tem preparo nenhum e acha que pode opinar na vida do homem de Deus, desde que este homem de Deus está sendo conduzido pelo Senhor e ele tem certeza disso. Então Paulo diz assim, eu não me importo com a forma como ele julga, até porque eles não estão de forma nenhuma qualificados para fazer esse julgamento. Então Paulo ele não se importava com isso. Segundo, primeiro, juízo dos outros. Segundo, o juízo próprio. Paulo também não dependia de juízo próprio, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. O juízo próprio é perigoso,
porque as pessoas facilmente sancionam as suas próprias opiniões, aprova a sua própria conduta e acalenta seus próprios erros. Então, olha só, Paulo ele não fazia juízo de si mesmo, porque aqui é um outro risco. Só porque eu sou uma autoridade, eu faço o meu próprio juízo, faço o meu julgamento, me julgo íntegro, me julgo correto desde quando eu estou errado, né? Então, só porque eu sou uma autoridade, mesmo eu errando, eu julgo que estou certo e vou fazer porque eu sou líder. Também assim não funciona. De forma nenhuma. Tudo é dentro de uma orientação de Deus. Terceiro, o juízo de Deus. Como servo do Senhor, Paulo e seus companheiros de ministério deveriam ser avaliados e julgados pelo seu Senhor, o mestre, e não pelos coríntios. Não existe obreiros perfeito, mas também não existe congregação perfeita, como era o caso de Corinto. Arão, o ministro, fez a congregação de Israel pecar diante do Senhor. Todavia, a mesma congregação também fez Moisés pecar. Eu estou mostrando aqui para você o quê? Que ninguém é perfeito. Mas, como líderes, como dispenseiros, nós devemos submeter à vontade do nosso Deus. Deus é quem julga. O Senhor é quem avalia a conduta desse obreiro. Paulo ele deixa bem claro aqui que os coríntios não estavam à altura para julgar o seu pastor, porque eles eram imperfeitos. Mas diz também que o obreiro não é perfeito. Quando ele diz que o obreiro não é perfeito, não é que esse obreiro vai ter uma vida de erros. Está falando que ele está sujeito também a errar. Ele também tem suas limitações como homem de Deus, porque um líder, um pastor, ele não é um super-homem, ele é um homem. Então ele é sujeito a erros. Mas tanto o líder é sujeito a errar, como a igreja também é sujeita a errar. Por quê? Dá um exemplo aqui de Arão. Arão, ele levou a congregação de Israel a pecar, quando eles cederam. Quando ele fez o que a congregação pediu, ele cedeu quando ele podia não ceder, fez o povo pecar. Mas esse mesmo povo que Arão fez e eles pecarem, esse mesmo povo fez Moisés pecar. Ou seja, qual é a moral da história aqui? Tanto o líder quanto os liderados estão sujeitos a errarem. Mas o que é que vai levar-nos a uma perfeição? É dentro das limitações que temos, estamos submissos a um Deus que não erra. Tanto o líder é sujeito ao erro, mas ele também está diante da oportunidade de consultar ao Senhor nas suas decisões. Consultar o Senhor naquilo que a própria igreja está reivindicando. Apresente ao rebanho ao Senhor, para que você tenha condições de liderar bem esse rebanho, para que o próprio Deus ele possa habitar no meio de cada um deles. De cada um, para quê? Para que haja saúde espiritual, tanto do líder quanto no rebanho. Uma outra característica que a palavra de Deus vai nos mostrar, o quarto e último, ele fala o juízo do tribunal de Cristo. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, a qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor, que foi o versículo 5
da carta do apóstolo Paulo. É importante o que é e como se dará esse juízo. A Bíblia ela afirma que todos, sem exceção, seremos julgados. Colossenses 5, 10, Romanos 14, 10 e 12, todos nós seremos julgados. O que ele está dizendo? Ele trata-se de um julgamento e uma recompensa, ou perda ou recompensa de obras, trabalho, serviço, desempenho, testemunho cristão. Este fato acontecerá nos lugares celestiais, a saber, no tribunal de Cristo. É por isso que fala o juízo do tribunal de Cristo, para ganha e perca de galardão. O que é galardão? Galardão são níveis de alegria. Você que fez mais, com certeza você se alegrará mais. Aqueles que fizeram pouco, não por falta de oportunidade, com certeza você vai se alegrar, mas não com tanta intensidade como aqueles que se esmeraram em sempre fazer o melhor e aquilo que estava ao seu alcance. Uma outra coisa importante, o julgamento trata-se de um julgamento em recompensa e perda, né? O julgamento ele não diz respeito ao destino eterno do crente, mas às suas obras. Ou seja, uma coisa que você tem que entender é que quando você vai para o tribunal de Cristo, ali não é para uma condenação, não é o juízo final. Aqui é o tribunal de Cristo, é para ganha e perca de galardão, para não deixar você aí preocupado, né? É para ganha e perca de galardão. É por isso que a igreja ela passará por esse julgamento no tribunal de Cristo. Queridos, espero que esta palavra ela tenha trazido luz ao seu entendimento. Não que você venha se sentir confrontado, rejeitado e não. O propósito aqui é de nos despertar para nós melhorarmos a nossa condição no que se diz respeito ao servir, o compromisso que nós assumimos com Deus. A palavra de Deus, ela nos confronta não para nos reprovar, mas para nos alinhar, para nos colocar no caminho, para nós sermos moldados. Não é para tirar você do caminho, pelo contrário, é para levar você a estar sendo basilado por esse caminho. Que Deus abençoe você de forma poderosa. Quero fazer um convite especial a você. Nós estamos com o Instagram, Ministério Luz do Mundo 2023. Que você possa nos visitar lá no Instagram, seja um seguidor, esteja comentando. Todos vocês que já são membros da página, que já são membros do grupo Luz do Mundo, que são inscritos no canal, no YouTube Luz do Mundo, compartilhe. Comente, ative o sininho para que você receba de primeira mão as notificações. Quando nós colocarmos mais trabalho, você ser o primeiro a receber. Então, lá no grupo Luz do Mundo, como na página, comentem, compartilhe com outras pessoas. Que Deus te abençoe, te dê muita graça, em nome do Senhor Jesus Cristo.